Ailton, que alegria te receber aqui. Como eu fico feliz de existir cidadãos como você, preocupado pelas pessoas, preocupado com as pessoas. Isso é um privilégio que Deus dá para as pessoas, para elas terem essa sensibilidade. Eu queria agradecer a você por ter vindo aqui, porque uma entrevista conversando com você não é nada mais e nada menos do que uma prestação de serviço. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Alegria minha. Tá, pelo amor, se não tiver, eu desmaio aqui Obrigado, agora. né? É um prazer, uma honra estar aqui. Eu acho que quando as energias são boas, se transmite boas energias para as outras pessoas. E esse programa é uma efervescência de energia. Então é um privilégio também estar aqui. E eu fico muito feliz de estar aqui para falar de um tema que muitas vezes é negligenciado por boa parte da sociedade, que é a acessibilidade para as pessoas com deficiência, especialmente as pessoas com deficiência visual. Mariana, você imagina um show, um espetáculo sem audiodescrição, que é o recurso que fala com as pessoas com deficiência visual, e muitas vezes esses espetáculos, esses shows, até mesmo às vezes os programas de televisão, eles não têm esse recurso, do qual é tão necessário para uma pessoa com deficiência visual tomar as suas decisões. Eu sempre faço a provocação, se você escolheria o seu cônjuge, seu namorado, sua namorada, seu esposo, de olhos fechados, sem nunca ter visto essa pessoa? Naturalmente que não. Pois é, às vezes de olho aberto a gente erra. E muito. E muito, né? Agora imagina uma pessoa com deficiência escolher em um teatro, escolher em um espaço, em um supermercado, escolher votar, por exemplo. Que é de uma importância vital. Total, sem ter acessibilidade plena para essa pessoa. E o que a gente tem nos últimos tempos é isso. A gente tem grande dificuldade de tornar os espaços, os ambientes, especialmente os eventos, acessíveis para todo mundo. Olha que bacana. E é um pouco desse trabalho que a gente tenta fazer ao longo desse tempo. Agora me mostra, fala do livro, porque o livro é um gancho para a gente continuar conversando. Ah, esse livro é muito especial, né? Você pode pegar. Esse livro ele é muito especial. Tem um vídeo, né, Tarcísio? Tem um vídeo? Isso. Sim. Solta o vídeo? Pois é. Vamos soltar? Vamos ver o vídeo aqui. Solta o vídeo aí pra gente. Tá na Você telinha, já pensou em assistir um show de humor com os olhos fechados? Pois é. É assim que uma pessoa com deficiência visual se sente assistindo a um show de humor sem audiodescrição. A gente se sente excluído, sem entender o contexto, sem entender as piadas. Tudo tem que ficar por conta da nossa imaginação, que também não faz milagre. Eu assisti o primeiro show de humor com audiodescrição no estado do Piauí. E foi um show de um piauiense, o Whindersson Nunes. E para mim foi realmente mágico, porque eu pude compreender o show exatamente no tempo que ele estava acontecendo. Eu pude interagir, pude sorrir ao mesmo tempo que as outras pessoas e não fiquei dependente dos meus familiares e amigos para entender o que estava se passando. Isso é de uma importância. Ela falou tudo. Tudo, exatamente. Tudo que a gente tinha que falar foi falado nesse vídeo aí, não é isso? E você busca isso há anos, né? Há anos, há muito tempo a gente trabalha com rádio, a ONG com rádio, a instituição que eu presido, 17 anos trabalhando com pessoas com deficiência visual, transformando problemas em algumas soluções. E como pesquisador, eu tenho muitas respostas e tenho muitas perguntas ainda para fazer. Mas uma pergunta eu queria fazer para o nosso telespectador aqui e para você. Acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer é: será que, diante dos privilégios que eu e você, que a justiça tem, que outras pessoas têm na comunidade, na sociedade, se sente plenamente feliz quando vê uma pessoa com deficiência visual negligenciada no seu direito? Naturalmente que não. E aí é o problema. Se a gente for fazer uma análise sobre cada uma das áreas que a gente puder imaginar, seja na justiça, na educação, na saúde, na comunicação, a gente tem um problema gravíssimo e sério que eu preciso chamar a atenção de todo mundo, porque a gente não tem acessibilidade plena para essas pessoas. Então, a gente pensa em educação, mas muitas vezes a gente esquece de acessibilizar. A gente pensa na leitura do livro, o seu programa começou com isso, né, e você trouxe dados interessantes, mas a gente não tem as pessoas com deficiência visual com livros acessíveis.
A gente tem muitos programas de TV e você é um expoente nisso, porque a gente comentava nos bastidores de que você colocou Libras aqui. E aí, deixa eu te dizer, Mariano, é lei. É lei. Não é favor. É garantia do direito. E todos nós, por isso que eu digo que não é um ato individual a acessibilidade, é um ato coletivo. Eu posso fazer o que você imaginar que eu faça com acessibilidade, escrever livros, fazer projetos, captar recursos no exterior, formar mulheres cegas, mas se você, eu, nós, não fizermos alguma coisa de maneira coletiva, a acessibilidade ainda vai continuar no nível que está. Amanhã, domingo, é o dia de luta da pessoa com deficiência. Olha aí. E essa luta começou em 1979. E o engraçado é que, de lá para cá, a gente já tem muitas leis robustas. Mas a luta parece que ainda está mais pesada. Está mais difícil. Mais difícil. Porque existe uma legislação que permite que os eventos, nenhum evento, inclusive os eventos de forró, deva existir, deva acontecer se não tiver acessibilidade. E sabe o que a gente vai ver hoje no show de forró? Não vai ter acessibilidade. E isso é muito ruim, isso dói. Continue. E isso é muito ruim para a sociedade, porque a gente torna isso ilegal e normal, e não é normal. Não é normal. Não é ilegal. Normal. É ilegal e imoral. É ilegal e imoral. Aspectos. E o poder público está onde aí? Olha, o poder público ele tem se esforçado muito, mas falta muito. Pegue a cultura. É verdade. Pegue as publicidades de um governo, de uma prefeitura, de qualquer lugar. Qual é a acessibilidade que tem? Pegue a própria justiça e analise a comunicação de uma justiça, do Tribunal de Justiça, de qualquer um. Não só daqui do Piauí, mas do Brasil. Você vai ver que não vai ter acessibilidade, não vai ter Libras, não vai ter audiodescrição muitas vezes. Embora haja um esforço e tenha uma legislação. Então, eu aproveito esse espaço... Que interessante essa conversação, viu? Pois é, e eu aproveito esse espaço para dizer o seguinte... eu faço um exercício... Nós estamos aqui com uma advogada que é candidata a desembargadora. Que é candidata a desembargadora. Então, ela está ouvindo aqui. É bom que todos escutem, porque são eles que comandam, são eles que fazem. O programa Mariano não tem isso. O programa Mariano gosta disso, porque é isso que as pessoas vão conversar amanhã no almoço da família. É o que vão falar hoje no jantar. Pode falar, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Mariana, eu só queria dizer que eu iniciei meu trabalho na Ordem ingressando na Comissão das Pessoas com Deficiência. Foi a primeira comissão do Brasil, na presidência do Dr. Joaquim Santana, que teve destaque nacional. E um dos pontos que a gente colocou foi o quê? Exatamente o que ele está falando, nós criamos uma festa, era a Festa da Eficiência. Era a festa para eles, para a família, para arrecadar alimentos e fundos para as instituições. Se você visse a alegria, isso já tem mais de 15 anos. Se você visse a alegria, aqui é a nossa colega, ela é advogada. Camila Hanna, viu? Saiu de um projeto nosso. Isso também. É muito importante, nós precisamos sim. Posso dar um dado? Pode sim. Desculpa lhe interromper, mas eu vou dar um dado. A última eleição, a eleição de 2024, a gente teve menos de 2%. Olha que bacana essa Olha conversa. só, menos de 2% de pessoas com deficiência que foram votar. E eu perguntei para o doutor Sebastião, queridíssimo, sensível, doutor Sebastião, que é o presidente do TRE, Sim, eu perguntei para ele, como é que a gente pode falar de democracia se tem pessoas que não estão votando? E a resposta, muitas vezes, vem numa simplicidade. Diz, mas tem urna, a urna é acessível. Mas para a pessoa sair de casa, Mariano, você há de convir comigo, e chegar até um colégio, que muitas vezes ainda não tem aquele atendimento adequado, de fazer com que essa pessoa seja estimulada a votar, é muito difícil. É verdade. Então, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de justiça, e a senhora está tendo um grande privilégio de poder pautar isso de maneira mais efetiva. É verdade. E eu vou lhe dar um outro dado. Piauí, ele é o segundo maior em número de pessoas com deficiência. A gente só ganha nesse aspecto de Sergipe. E olhe só, as pessoas mais prejudicadas, que é o público que eu trabalho, são as pessoas com deficiência visual. São 137 mil pessoas com deficiência visual. Olha aí, é muita gente. Sabe quantas pessoas, Mariana, a gente tem com surdez que precisam das libras? 12 mil pessoas. E é um direito que elas têm também de ter as libras em qualquer ambiente. Inclusive no seu programa, como você já fez. Mas, dessas 12 mil pessoas, 50% não são letradas em libras.
Então, eu quero dizer que amanhã, domingo, é o dia de luta da pessoa com deficiência. A gente tem muito o que fazer. E quero demais agradecer o espaço, Mariano, para a gente poder pensar junto com a Conrádio, que já tem, como eu disse, algumas respostas grande. E algumas soluções para tornar os espaços acessíveis. Nós estamos fazendo um teste do Sonore lá no TRE, para provar que é possível as pessoas irem lá e serem bem atendidas. E os eventos, a gente tem um trabalho de audiodescrição, que é tão importante, que Tarcísio já viu várias vezes nos eventos que a gente está, e a gente tem, de certa maneira, pagando do bolso para que tenha acessibilidade. Porque tem que ter. Tem que ter. Então, são cidadãos. Eu quero agradecer demais. Esse livro é um compêndio sobre isso, né? Ai, que bacana. Além dos filhos. Essa nossa conversa poderia durar muito mais. A gente não pode parar, tem que pautar outras vezes. Precisamos pautar de verdade. Aqui é só o início de tudo isso, de levantar uma bandeira para tudo isso, não é verdade? Vamos levantar, por favor. Eu queria só dar um exercício. Não, por favor. Queria só fazer que todo mundo que está aqui ou em qualquer outro lugar esteja nos assistindo agora, que faça o exercício que eu faço com meus filhos. Quando você chegar em um lugar, no restaurante, ou no hotel, ou no shopping, em qualquer espaço, abra os olhos e o coração para ver quantas pessoas com deficiências estão ali naquele ambiente. É verdade. Nesse processo, a gente começa a entender que o nosso papel e os nossos privilégios, eles precisam ser mais sensíveis, adequados a esses ambientes. É verdade. Né? Então, esse é um exercício que eu faço com meus filhos. E esse processo, ele é, como eu disse, coletivo. A acessibilidade não é um ato individual, ele é coletivo. E o que separa uma pessoa com deficiência de uma pessoa que não tem nenhuma deficiência é a oportunidade. Deem a oportunidade, vocês vão ver como elas, assim como a Camila... E a indiferença. Exatamente. Como a Camila e tantas outras pessoas que a gente atende no Brasil inteiro podem fazer muito pela nossa sociedade. Adorei então, muito obrigado. Contigo. Que alegria, que bacana estar contigo aqui. Você é um cidadão, cara. Amém, obrigado. Deixa eu te dar um abraço. Com certeza. Bacana. Obrigado. A gente é assim que a gente precisa.